Eu nunca li os quadrinhos do X-Men, mas cresci assistindo os filmes, adorava os jogos, sempre fui um fã absurdo do maior X-Men de todos, e por muito tempo pensava em quem estava certo, Magneto ou o Professor X. Na trilogia inicial, eu era mais fã do Xavier, até que a Fox fez um reboot e as cenas do Magneto ficaram muito mais legais. Não só os poderes melhoraram, mas a gente começou a conhecer mais a história do Magneto e empatizar com a visão dele, uma visão nascida do sofrimento. Porém, também comecei a perceber falhas nas teorias tanto do Magneto como do Xavier, e acho que finalmente encontrei uma resposta sobre quem está certo. Posso te afirmar que a resposta sempre esteve diante dos seus olhos. O embate entre os dois mutantes usa de inspiração Martin Luther King e Malcolm X. Se você pesquisou um pouco sobre a história de X-Men, vai encontrar essa inspiração. Não foi inicial da história, mas começou a ser usada por volta de 1975, e de fato, ela enriquece demais os personagens. King viu um futuro mundo onde a opressão racial não existiria e todas as pessoas poderiam coexistir. Ele defendia que essa igualdade seria atingida de forma pacífica, e que não deveríamos abrir mão de princípios para atingi-la. Ou seja, a ideia de usar violência e guerra para atingir um período de paz não valia a pena. Essa ideia oposta de que devemos nos livrar do opressor de forma radical é o cerne do Magneto. Magneto, além de ser mutante, teve sua vida destruída pelo Holocausto. Ele sabe o que a humanidade é capaz de fazer com minorias. Ele sabe o que a história faz com qualquer grupo que seja diferente de uma grande massa populacional. E que no final das contas, se um povo sempre vai se sobressair, então que seja o povo dele. Malcolm X tinha dúvidas sobre a possibilidade de união, e que ao invés de construir um mundo culturalmente compartilhado, a população afro-americana deveria valorizar a sua cultura, deveria ter o seu espaço, as suas instituições, suas empresas, tudo comandado por negros. Magneto não permite que mutantes sejam considerados inferiores. Na verdade, devem se considerar superiores por conta de suas habilidades. No final, Magneto e Xavier, os dois querem a liberdade dos mutantes, mas a questão é como conquistar isso. Existem ideais em comum nas duas teorias, principalmente quando se trata de emancipação social. Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno do dinheiro. O dinheiro é a chave para atingir várias coisas que todo mundo deseja. Poder, educação, lazer, bens, necessidades básicas, arte, cultura, tudo é tocado pelo dinheiro. Por isso que, em parte, o Professor X tem uma visão mais próspera em relação ao futuro dos mutantes. Xavier usa dos seus privilégios para promover um futuro aos mutantes, uma escola onde todos têm acesso a uma educação de qualidade e que se tornem capazes de produzir no mercado de trabalho ao se tornarem adultos. Mas a humanidade quer produzir lado a lado com os mutantes, por isso que Magneto está sempre em embates. Enquanto o Professor X pensa no futuro, Magneto pensa no presente, pensa nos mutantes que estão sofrendo hoje, e dessa forma, eles se complementam. Isso sempre me deixou incomodado nos filmes. Magneto pensa muito no presente, mas não pensa que, mesmo que todos os humanos sejam eliminados, mutantes também brigarão entre si porque as diferenças sempre vão continuar existindo. Além do fato de Magneto não ligar de destruir milhões de vidas inocentes no caminho. O que existe nesse momento é um inimigo comum a todos os mutantes. Enquanto isso, o Professor X parece falhar em garantir um futuro pacífico. Enquanto defende mutantes, Eric, o Magneto, se torna um inimigo da humanidade. E os males que um grupo é capaz de fazer sempre vão ser ressaltados do lado bom desse grupo. Então os mutantes acabam sendo vistos como uma ameaça. Ou seja, por mais que Xavier queira um futuro melhor, Magneto faz uma propaganda negativa em relação aos mutantes. E a tentativa de inserir os mutantes em uma sociedade usando apenas protestos e conquistas de direitos não parece funcionar. Se a gente analisar de forma realista, quando duas culturas se chocam, temos dois caminhos. Ou uma cultura domina a outra, ou as duas culturas se fundem e formam uma nova. Seja porque as duas se destruíram no processo, ou porque conviveram muito tempo juntas. Então, se é para encontrar uma resposta na história dos X-Men, o Professor X deveria investir absurdamente em produções culturais. As pessoas só defendem aquilo que elas conhecem, e a gente só conhece o lado do outro através de uma história. Enquanto o único contato com mutantes ser nos livros de história e na televisão quando brigam entre si, as pessoas vão temer os mutantes, vão temer aquilo que elas não conhecem. Então deveríamos ter o Professor X investido em livros, filmes, músicas, programas de TV, eventos, para que a cultura mutante seja vista e que as gerações futuras fossem cada vez menos intolerantes aos mutantes. Talvez ele devesse criar uma história sobre um grupo de indivíduos que sofre discriminação por ser diferente. Opa, então quer dizer que os mutantes, um grupo de indivíduos que sofre opressão social, deveria criar uma história sobre um grupo de indivíduos que sofre opressão social? Eu acho que a gente esqueceu que esse é o mundo real. A história dos X-Men é para mostrar ao mundo que diferenças existem, mas que todos desejamos as mesmas coisas: amor, família, sucesso, felicidade, segurança, experiências. Milhares de pessoas cresceram lendo ou assistindo essa história. 60 anos depois do lançamento dos quadrinhos, a ideia de minorias sendo destruídas, de pessoas sofrendo absurdamente, não porque fizeram mal a alguém, mas porque são
diferentes é de entendimento geral. Por isso que a história dos X-Men fica no passado. Porque com a internet e a quantidade absurda de informação e meios de entretenimento que temos hoje, mutantes estariam numa situação muito melhor. X-Men numa versão atualizada teria o canal do YouTube do Professor X, Mutante Influencer, podcast de mutantes. X-Men não precisa entregar uma solução, porque a história já é a solução. Você não tem que acreditar que o caminho do Xavier ou do Magneto é o melhor. Stan Lee e Jack Kirby criaram um grupo, e dentro de uma década conseguiram consolidar a história como uma metáfora para questões de direitos civis. Depois, Chris Claremont conseguiu dar profundidade à história, deixando explícito o ativismo e o paralelo do mundo atual. Esses, sim, esses caras é que estavam certos.